Olá, hoje falaremos da linha de produtos Snapdragon da Qualcomm. Ahn, o Snapdragon é uma família de microprocessadores que envolvem outros aspectos e outras features que são voltadas para dispositivos móveis. Nós vamos falar uma introdução sobre a empresa, sobre a linha de produtos e depois nós compararemos duas versões do Snapdragon, que é o 810 e o 820, além de mostrar umas outras features do Snapdragon para mostrar o que significa e qual é a importância de um System on a Chip, o que isso muda em relação a simplesmente um sistema embarcado. Bom, a Qualcomm é uma empresa norte-americana que foi fundada em 1985 e ela produz principalmente chipsets para celulares da tecnologia CDMA e WCDMA. A Qualcomm é uma empresa responsável pela maior parte das patentes de comunicação 4G. E, como podemos perceber por esse gráfico, quase todas as empresas são da Europa ou são da Ásia, e a Qualcomm é uma empresa norte-americana que tem muito mais patentes do que as outras empresas, do que a maior parte delas, que são empresas que já estão no ramo das comunicações por mais tempo do que a própria Qualcomm, porque várias já produziam celulares e smartphones muito antes da Qualcomm, que começou em 95, em 85, desculpa. O Snapdragon é uma linha de processadores que, que usam a arquitetura ARM para dispositivos móveis. Todos os membros da família Snapdragon integram um processador, uma GPU, sistemas de localização, como GPS, e modems para as redes GSM e CDMA, que são utilizados em praticamente o mundo inteiro. Também encontram-se integrados circuitos para câmera digital, porque com o avanço das câmeras nos smartphones, percebeu-se que não era suficiente ter uma única câmera, já que o foco da câmera não poderia ser muito, e por mais que a câmera pudesse ter muitos megapixels, ela não atingia um desempenho suficiente quando comparada a câmeras não necessariamente profissionais. Então, o Snapdragon, por exemplo, tem circuitos que permitem integrar três câmeras diferentes para gerar uma imagem melhor. E ele contém também um, uh, circuitos necessários para coisas que todo smartphone tem ou deveria ter, como Bluetooth, codecs de áudio, de vídeo, núcleos de USB, que eu vou explicar futuramente. Antes de explicar exatamente o que é o Snapdragon, nós vamos falar quais são os sistemas, fazer um resumo de sistemas embarcados. Porque os sistemas embarcados eles são muito importantes para os dispositivos móveis. E a diferença dos sistemas embarcados é que eles não precisam necessariamente seguir as arquiteturas de computadores conhecidas, porque eles são feitos para objetivos mais concretos e para objetivos específicos. Praticamente todos os sistemas embarcados são construídos a partir de um objetivo e eles são bons porque eles são desenvolvidos para exatamente a necessidade que foi apresentada. Além de que os sistemas embarcados para celulares e para smartphones, eles precisam ter outras características, como por exemplo o reconhecimento biométrico de gestos, porque vários smartphones modernos
contém, por exemplo, o reconhecimento digital, para que você consiga desbloquear o seu celular apenas com a digital do dedo. Então, são coisas que acontecem com frequência no celular e que ele tem que saber lidar com isso muito rápido, porque ele não deveria depender de um software para conseguir fazer isso. Além de que vários modelos já apresentam reconhecimento de gestos. Você faz para a câmera e se você está olhando para o celular ou não, se você vira ou não. Então ele precisa saber interpretar gestos feitos com o celular, além dos próprios gestos do usuário. O sistema embarcado ele tem geralmente uma CPU, que essa CPU é conectada aos sensores, que são sensores de várias aplicações, como acelerômetros e qualquer outro tipo de sensor, que produz geralmente sinais analógicos e precisam de uma conversão para sinais digitais para poderem ser usados pela CPU. E além da arquitetura básica, que é ter CPU com memória, CPU com uma interface com o usuário, e com sistemas auxiliares, porque ele tem que cuidar de mais coisas do que geralmente um computador teria que lidar, porque ele é mais separado. E um sistema embarcado ele vai ser mais enxuto, então ele tem que cuidar de mais coisas. Bom, esse é um exemplo de sistema embarcado, que é o Snapdragon, porque ele é um único chip, e nesse Snapdragon ele tem a CPU, ele tem sistema de localização, ele tem a parte para a tela, ele tem a parte para responsável por lidar com a câmera, porque não é as câmeras, na verdade, porque os celulares normalmente têm pelo menos duas câmeras. Como a Qualcomm é uma empresa que tem muitas patentes e lida muito bem com a parte de conectividade, então o hardware de conectividade da Snapdragon faz uma diferença muito grande, porque eles realmente sabem lidar com as redes LTE, que infelizmente não são tão presentes no Brasil ainda, mas quando elas forem, esses celulares, os smartphones que contêm chipsets da Qualcomm vão ser muito úteis e vão poder apresentar um desempenho melhor. Ele vai ter a GPU, que nós vamos falar depois, ele vai ter o DSP, que também vamos falar depois, e ele tem a parte dos cores, dos sensores, porque o Snapdragon precisa de muitos outros sensores. Além da parte dos codecs de vídeo, de áudio, de vídeo, de gestos e para lidar com multimídia, porque a maior parte das aplicações dos smartphones se referem a alguma coisa multimídia. Então, qualquer tipo de app que tenha algum vídeo ou alguma coisa produzida graficamente, ou mesmo por ligações, são codecs de áudios necessários, porque os áudios também são oriundos de vários é, de várias origens. Por exemplo, vai ter uma ligação de celular, ou uma ligação do WhatsApp, ou um áudio do WhatsApp que já foi um áudio do WhatsApp, não, um áudio que já foi gravado, é, ou uma música, alguma coisa compartilhada em um formato diferente. E hardware de segurança também, porque celulares são coisas que são comumente roubadas e precisam de mecanismos de hardware para combater esses acessos indevidos, já que o software poderia ser mais facilmente quebrado do que o hardware. Bom,
Os modelos mais recentes que tem mais testes é o 820 e o 810. Em relação à CPU, nós temos a nova tecnologia Creo, que vai ser explicada, que ela não contém todos os cores iguais, como no 810, porque no 810 ele é um octa-core com 8 cores iguais. Já a Creo não é assim, ele tem cores diferentes. Adreno é o nome da GPU, e nós vamos explicar depois. Hexagon é o nome do DSP, que também vai ser explicado depois. Ele tem suporte, os dois têm suporte à gravação 4K. O 810 já tinha suporte a conexões LTE, assim como o 820, mas a do 820 atinge velocidades maiores. O ISP também vai ser explicado depois. E o 820, além da Wi-Fi 802.1.11ac, ele tem suporte a 812AD, ou seja, ele pode operar em uma frequência diferente para conseguir sinais de Wi-Fi, o que é muito importante hoje em dia, porque muitos roteadores estão conectados muito próximos uns aos outros e a chance de interferência é muito grande. Então, operar numa frequência muito diferente vai diminuir muito a interferência dos outros roteadores. Bom, a CPU, as comparações em relação à CPU. Os dois são já de arquiteturas de 64 bits. O 810 ele é um octa-core, o que não é tão necessário para a maior parte dos usuários de smartphones hoje em dia, porque um octa-core tem muitos cores para a maior parte das coisas que são desenvolvidas para smartphones, que não são programadas para serem paralelas o suficiente para que possam ser executadas de forma não sequencial em vários cores em um smartphone. E os cores são todos cores iguais, que têm a velocidade de até 2 GHz de frequência. O 810 ele possui 4 cores de um tipo e 4 cores do outro tipo. Eu tinha dito que os cores da 810 são iguais, mas eles não são exatamente iguais. Essa tecnologia Big Little da ARM, ela contém núcleos pequenos e grandes e ela faz com que eles possam coexistir. Por isso que nós temos dois modelos de cores, mas eles apresentam um comportamento muito semelhante. Por isso que eles foram considerados iguais. Porque no 820, dois deles têm uma performance de até 2.2 GHz, enquanto os outros têm performance de 1.6 GHz. Então o comportamento dos dois é muito diferente e o escalonamento também é feito de uma maneira totalmente diferente. E esse Qualcomm Creo faz com que a economia de bateria seja muito maior, por exemplo, 30% a menos de consumo de bateria por causa do processador, que vem depois do consumo de energia da tela de um smartphone. O segundo maior consumidor de bateria de um smartphone é a CPU. Então 30% de bateria a menos, a mais na verdade, faz muita diferença. Além de que esses cores da 820 foram produzidos pela própria fabricante da Qualcomm. Em relação à GPU, a GPU da 820 ela foi desenvolvida para ter um desempenho de uma eficiência de 40% em termos absolutos
e em comparação com uma mesma carga de trabalho. Além de que ela tem suporte ao OpenCL 2.0. Isso faz com que a GPU do smartphone execute computações não gráficas para propósitos gerais no celular. Por mais que o smartphone já contenha 4 cores, com 6 cores na verdade, né, no 820, ele 4 cores, desculpa, por mais que ele contenha 4 cores no 820, eles podem precisar de um processamento maior, porque hoje em dia já são desenvolvidos jogos com mais de 2 gigabytes de espaço necessário para um jogo inicialmente. Então o processamento tem que ser muito ágil, já que o usuário não vai somente utilizar o jogo e o celular não pode parar, porque além de ser um smartphone, para que ele possa jogar, o aparelho em si, o dispositivo, precisa procurar por atualizações de vários aplicativos, como messengers, como redes sociais, além de utilizar as funções normais de celular para ligação e mensagem. Então o dispositivo precisa focar em muitas coisas. Além de que a GPU da 820 ela pode compartilhar memória entre a GPU e a CPU, o que facilita muito a troca de mensagens entre a CPU e a GPU, aumentando muito o desempenho. Como podemos comparar aqui que o Qualcomm, o Adreno 530, que é o da Snapdragon 820, ele pode processar um vídeo muito mais rápido do que a versão anterior, porque ele vai poder fazer computações não gráficas, como compressão ou como várias outras que não envolvam necessariamente a apresentação do vídeo. Em relação à memória, nós temos apenas um aumento da frequência da memória da 810 para 820. Por mais que essa comparação não tenha sido feita necessariamente em dispositivos como o Snapdragon, nós podemos perceber que a diferença de desempenho das memórias de 1866 MHz em relação a 1600 MHz, ela não é muito grande em relação à escrita, porque a escrita ela tem um desempenho muito parecido na taxa de transferência de dados em relação à frequência da memória. Mas para leitura, ela oferece desempenhos muito diferentes. Por exemplo, 1866 MHz pode transferir 19.970 MB por segundo, em relação a 18.815 megabits por segundo. Então, essa diferença pode ter um impacto muito alto quando o smartphone precisa fazer precisa carregar muitas coisas para a memória ao mesmo tempo, como por exemplo abrir um jogo muito pesado, o que é muito comum depois de jogos que, por exemplo, Candy Crush, que além do jogo você tem muitas propagandas e você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo para o jogo, então é uma diferença um pouco considerável. Mas a latência em nanosegundos em relação ao desempenho das memórias, ela aumenta em 1 nanosegundo.
a diferença da latência de uma memória de 1600 MHz para uma memória de 1866 MHz. 1 nanosegundo, às vezes, não é uma coisa que seja um fator de decisão para a escolha de uma memória. Mas, com a tecnologia atual, já que pode-se produzir uma memória utilizando praticamente os mesmos recursos e a mesma quantidade de dinheiro, então essa melhoria de 1 nanosegundo é um passo só a mais até que você consiga utilizar, por exemplo, memórias de 2133 MHz, o que são muito mais caras e ainda não estão presentes em smartphones. Bom, o modem da Snapdragon 820 ele tem a principal diferença de que ele consegue atingir taxas de até 600 megabits por segundo de download e 150 megabits de upload. Eu não sei onde uma pessoa conseguiria atingir 600 megabits por segundo de download em um celular, mas considerando que isso fosse necessário em algum dia, né, eles já estão preparados para conseguir acessar a internet e fazer downloads em velocidades extremamente rápidas. Por isso que eles já trouxeram a compatibilidade com o Wi-Fi 802.11 AD, para que fosse possível atingir essas velocidades, já que o 802.11 AD é uma rede wireless capaz de atingir 7 gigabits por segundo, então eles já estão preparados para esse tipo de internet, assim que a infraestrutura for necessária, for suficiente para conseguir esse desempenho. A principal diferença entre o ISP, o Image Sensor Processor, da 820 para o 810 é que ele processa até 3 fluxos de dados vindos de câmeras de 25 megapixels. O que isso quer dizer? Que os smartphones podem conter 2 câmeras traseiras além da câmera frontal, por exemplo, para que ele possa compor imagem multi-ângulos, assim obtendo um desempenho muito maior da câmera, ou que o usuário consiga colocar outros gadgets no celular acoplados à câmera que processem e gerem imagens diferentes e possa ter um controle maior e uma liberdade maior em produzir imagens muito melhores, porque a câmera de um celular, ela é muito, de smartphone em si, ela é muito pequena, então não se tem muita liberdade para que se possa melhorar o desempenho, porque não se pode pôr uma lente necessariamente, ou se uma lente for feita, ela não vai ter o mesmo desempenho que se for uma lente em uma câmera. Mas processando até 3 fluxos de dados diferentes, essa liberdade cresce muito. O DSP, o Digital Signal Processor, é uma parte do Snapdragon que também é um microprocessador e ele auxilia no processamento de sinais digitais, porque os sinais obtidos por um dispositivo móvel, não só por eles, mas neles são sinais analógicos e eles não conseguem ser interpretados pela CPU, eles precisam ser digitais. Então ele precisa medir, filtrar e comprimir esses sinais analógicos contínuos para que eles possam ser interpretados de forma mais eficiente pela CPU. Então ele utiliza a arquitetura de Very Long Instruction Word, ou seja, palavras de instruções muito grandes, porque a instrução precisa conter o sinal contínuo e ele tem 2 partes separadas para dados e 2 partes para execução, ou seja, é uma execução vetorizada, Single Instruction Multiple Data,
porque ele vai ter que principalmente medir ou comprimir ou filtrar os sinais contínuos. Ele vai executar a mesma instrução para vários dados diferentes. Por isso a arquitetura SIMD. Bom, o hexagon é um conjunto de instruções para o Digital Signal Processor. Isso quer dizer que a memória compartilhada ela é feita de uma maneira diferente. Por exemplo, a arquitetura ela parece uma arquitetura multicore com comunicação ela parece ser de memória compartilhada, mas ela compartilha realmente toda a hierarquia de memória, incluindo a cache L1. Portanto, é muito benéfico que o software utilize threads que cooperem em dados compartilhados, porque para tal foi desenvolvido um kernel que escalona globalmente as threads de software de maior prioridade e sempre interrompe as threads de hardware de baixa prioridade. Porque já que até a cache L1 é compartilhada, então se as threads conseguirem manipular de uma forma boa essa região de memória, ele vai ter um desempenho muito melhor do que simplesmente uma arquitetura paralela em que você tem que fazer passagem de mensagem, você tem memória distribuída, ou que você tenha um controle diferente da região crítica. Então, o Hexagon ele possui um conjunto de instruções no estilo Very Long Instruction Word, porque ele usa essa arquitetura, essa tecnologia, complementando o multithreading deles, porque o multithreading esconde a latência do pipeline, fazendo com que a latência da instrução pareça baixa, permitindo que o compilador utilizar mais pacotes Very Long Instruction Word, e além de usar mais eficientes, já que ele melhora o desempenho do pipeline. Outras features do Snapdragon é o processamento multimídia até para vídeos em 4K. Então, se ele produz vídeos em 4K, então ele precisa ter um display que seja suficiente para mostrar coisas em 4K. E ele tem um sistema de localização muito boa, que pode ser encontrado em qualquer tipo de sistema GPS, por exemplo, GLONASS, Beidou e Galileu.